Olá, meu nome é Mamãe Júnior, tenho 41 anos, meu tio tem 41 anos. Eu sou pessoa com deficiência, e para minha deficiência pode ser cerebral, sou cadeirante. Sou mais ou menos, né? Eu fico de pé segurando e sou cadeirante para a pessoa não pode. Ah, mentira! Ele levanta, fez pés. A minha mãe, desde que eu nasci assim, né? Meu Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Quer dizer, quando eu nasci eu não tinha muito dificuldade, né? Assim diz minha mãe, eu não lembro. Assim dizia. A pobre mãe já foi já. E aí o que acontece? Eu andava dentro da dor, sem dificuldade nenhuma. Aí deu uma pneumonia em mim. E aí eu dei uma febre muito alta. E aí eu convulsionei. E eu fiquei molinho, né? Fiquei molinho, não conseguia ficar sentado. E os médicos insistiam que era de nascença, que na verdade foi pneumonia, né? Aliás, a pneumonia me deu vários problemas, várias sequelas, porque eu tive que tomar antibióticos, estragou todos os meus dentes. Até os 7 anos de idade eu era banguela, e por aí vai. E aí, a minha mãe já sabia mais ou menos da CD. Antes disso, eu fazia tratamento no SESI, aqui em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, eu nasci na periferia, em 23 de março de 1976, às 8h30 da noite. Por isso que uma pessoa que eu tenho as ideias meio de noite, né? Que eu já nasci de noite. E aí a minha mãe teve que ir procurar outra coisa, porque o SESI não tinha algumas terapias. E aí a, a minha. E aí a minha mãe pegou e arranjou um CD já à tarde, né? Umas 6 anos de idade. Eu operei a virilha, o nervo da virilha, que a minha perna é assim, ó. E aí para separar, ele nasceu. Eu fiquei com uma madeira aqui, né? Fiquei assim, ó. Uns 3 meses, né? Foi um tempo de cicatrizar. Isso aí eu lembro, porque deu uma dor de barriga lascada e eu com aquele jeito, imagina, não posso nem de lembrar. E aí o que acontece? Aí eu entrei na escola, tive
várias dificuldades de adaptação, porque até então eu não tinha, eu não separei da minha mãe. E quando o que eu mais achava que a escola as professoras tinham dificuldade em adaptar a terapia à aula, né? A terapia da aula é uma grande dificuldade de todo mundo lá, porque elas ficavam meio nervosas porque a pessoa tem dificuldade de aprender, que nós temos, porque isso é da nossa deficiência, né? A gente tem dificuldade de aprendizado, né? E quando então aí quando as terapias aconteciam, né? Iam com a classe toda, ou iam individual. E aí a gente tinha bastante dificuldade enquanto isso. E os professores tinham que repetir de ano, porque a gente tinha que continuar o tratamento. Sair da escola para o tratamento, né? Se, então, eu, é uma dificuldade. Às vezes as peruas é mais uma ideia de perua que o Estado pagava gasolina. E as peruas eram de má qualidade, mal cuidadas, e tinham o mesmo cinto. Tinha perua que, enfim. E aí, naquele tempo não tinha direito, não tinha direito nenhum. E entre os anos 80, que estava aquela coisa de transição, governo militar com governo com a república. E aí o que acontece? Não tinha muito, não tinha nada. A escola especial abriu portas para a gente ter escola, né? Que deficiência internado lá nas clínicas, lá na, sei lá onde, lá, Pestalozzi, Casa do André Luiz, até o próprio ACD. E ficava lá, um bichinho, uma coisa, né? Não tenho período que treinava o filho lá, CD, porque morava longe e não tinha dinheiro. Naquele tempo não tinha não, era um ônibus velho pra caramba. Era pior que hoje. E mais ou menos assim. E era pouco de porcaria mesmo, entendeu? É aquelas coisas que você passava no buraco e fazia. Era segundos no buraco e meia hora fazendo barulho, entendeu? Era péssimo.
E aí não tinha, eu treinava ele lá, né? Hoje tem mais unidade, tem mais, mas mesmo assim. Então a escola o ensino para a gente é muito recente, né? Então quando você vê um dado histórico desse, você tem que pôr a verdade também, né? Não é. Eu não estou puxando saco de nada, ninguém, não. Mas a casa especial deu portas para a gente aprender alguma coisa. Nem que seja uma coisa daqui, lógico. As coisas evoluem, né? As coisas evoluem, nada é para sempre. As casas especiais foram importantes, mas acabou. Né? E tem que acabar mesmo, porque isso exclui, não inclui. Mas que foi importante para a gente abrir portas, para a gente mostrar que a gente aprende. Acabou porque foi cômodo para alguns familiares, como foi outros setores da CD, que foram cômodos para a família, né? Mas é melhor eu estar lá do que eu ficar esquentando. Eu ficar esquentando a cabeça para onde ele vai, da onde ele vai estudar. Aí não vai fazer nada mesmo. Quer dizer, coisinha, é verdade, é verdade, é verdade. Eu já ouvi isso lá na oficina brigada. É quando tinha, fechou. Não sei se é infelizmente ou infelizmente, porque muita gente ficou em casa, largado, né? Porque não se adaptou em um outro lugar, né? Que é cômodo para a família também. Porque a, a estação especial Balapa, que muita gente foi para lá, mas tinha que ter acompanhante. E muita gente não quis acompanhar a pessoa. Então não tinha. Tinha transporte, não tinha. Naquele tempo atende só era para quem tinha dificuldade mesmo. Né? Então naquele tempo o atende não atendia aquela dificuldade. Mal atendia pessoas com outras deficiências, tinha que ser cadeirante, tinha que ser. E também o pessoal, tem pessoal que não se adaptou lá também. Tinha que ter adaptação, tem que ter acompanhante, tem que ter transporte, nem todo mundo conseguia transporte, porque o naquele tempo atende não entendia quem andava, por exemplo, que podia andar de ônibus. E aí o que acontece? Muita gente ficou em casa. E é a realidade da pessoa com deficiência hoje, ainda. Né? Com muito pouco, agora as famílias têm mais. Então, quando eu entrei na São Judas, que é a defesa de São Judas, que tinha um supletivo lá, eu comecei a estudar lá, mas os professores não tiveram dificuldade, muito pelo contrário, foi bem recebido, bem tratado.
por todos os profissionais que lá trabalhavam, que a maioria eram estagiários da própria universidade, né? Estudavam na própria universidade. A única coisa era mesa, a gente tinha dificuldade com as mesas, aliás é uma dificuldade em geralzão, né? A estrutura, porque as ETECs são bonitas, as universidades são bonitas, são adaptadas para a nossa locomoção, mas não são adaptadas para o nosso estudo. Que adianta ter piso tétil e não ter braille, pessoas de braille? Que adianta você ter uma rampa, mas não ter uma mesa para um cadeirante? Então essas as dificuldades que a gente tem hoje em dia. Aí na questão. E aí depois eu fui estudar no Camargo, que é uma escola estadual, ali em Ramoca também. E tinha já no legal, eu estudei 1 ano e meio no Camargo, que é o supletivo também. Nesse 1 ano e meio, o Camargo não teve rampa lá na frente. O Estado prometeu uma rampa por causa do degrau na entrada e até hoje provavelmente não tem uma rampa. Porque sabe o que acontece? Eles sorteiam, pessoal. Sorteia. Como é que ainda é sorteado? Uma coisa que é lei, cara. Eu não entendo esse governo do Estado, né? Entendeu? Isso tem alguma coisa que é lei federal, cara. Como é que é isso? Então aí, a única coisa é isso. Os professores também não tinham dificuldade nenhuma em dar aula para mim. Minha amiga que também é falecida, ela saiu para fazer tratamento, ou é tratamento ou escola, preferiu o tratamento, né? E eu continuei. E eu fui o Camargo, fui para a faculdade, na universidade. Essa universidade, a Unip, eu fiquei 1 ano e meio, meu pai perdeu o emprego, não pôde mais pagar, ela não me deu bolsa, né? E acredito que hoje em dia também isso não é uma obrigação, mas para uma perda, mas tudo bem. E aí o que acontece? Aí também a dificuldade não é os professores, alguns professores não atentaram a minha dificuldade também, mas porém eu era bem tratado. Eu tive algumas coisas, mas são coisas tão relevantes que eu até não chamaria isso de discriminação. Eu acho que é uma coisa mais que para nós é muito cobrado. Eu tirei o diploma de publicidade online por curso da iPad, que é um site de cursos. Eu paguei e porque eu era muito,
E eu tirei o diploma em um mês. Que dificuldade, a publicidade, né? Em um mês, com 10 na prova, tentando. Tá no meu perfil lá no negócio, que eu tirei 10 na prova. E eu fiz 1 ano e meio de técnico para Santo Antônio, técnico de informática, que eu peguei e aí eu fiz há um mês a Planatec, não gostei. E todas essas, todas essas escolas, colégios, universidades, tudo é um material. Não tem mesa para cadeirante, não tem intérprete de Libras, não tem nada. E os professores não sabem dar conteúdo. No Planatec, pelo menos, foi assim. Mas até que eu aprendi várias coisas, mas também teve encrenca por causa da adaptação. Quando o elevador quebrava, a gente ficava lá embaixo. Mas não é mal tratado não, ainda é bem tratado. Mas é aquela coisa de conteúdo mesmo. E esse é meu depoimento sobre a sua escola, ela é inclusiva. O vídeo é longo, porque é um depoimento muito, né? E eu espero ajudar as pessoas a ter mais conscientização nessa área, certo? E amanhã é Dia Mundial do Autismo. Vamos conscientizar sobre o autismo. Eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre o assunto amanhã. Se eu tiver tempo, eu gravo. Certo? Até lá, um abraço. Ah, esqueci de uma coisa. Eu fiz filosofia na Fundação Getúlio Vargas. Então, como ele então, eu fiz e eu simplesmente tenho diploma de publicidade, técnico de informática e filosofia, certo? Então tá, era isso, esse complemento, até logo, um abraço.